Olá, minha Paraíba, muito boa noite a todos. A partir de agora está no ar a tal da política e os moídos que ela traz. Semanalmente trazendo entrevistados que pautam a Paraíba, que levam o debate às alturas. Essa mesa tem trazido os principais bastidores da política paraibana e hoje, nesse dia importante, a gente recebe um convidado caixa alta. Ele que, quando deputado federal, teve a oportunidade de estar entre os principais nomes da política nacional. Ele ganhou por diversas vezes prêmios de melhor deputado do Brasil, virou senador, também ganhou o título de melhor senador do Brasil, representando a Paraíba. E ele agora é candidato ao governo do estado da Paraíba. Eu falo de Efraim Moraes Filho, é o nosso convidado de hoje. Ele é pré-candidato ao governo do estado da Paraíba pelo partido PL. Efraim Moraes, satisfação tê-lo conosco aqui na tal da política dessa edição de quinta-feira. Boa noite. Rudinei, boa noite a todo o seu público ouvinte, telespectador, internauta, enfim, aquele que por todas as plataformas vai estar nos assistindo, nos ouvindo. Para mim é uma grande alegria estar nesse bate-papo, que é uma sintonia fina, né, com quem acompanha a política paraibana. Agradeço a saudação inicial, demonstrou aí que a gente se preparou para esse momento, né? Eu me sinto hoje preparado, experimentado, toda essa jornada aí como deputado, eleito um dos melhores deputados do Brasil, como senador, eleito o melhor senador, o melhor mandato de senador do Brasil. Então eu quero vir para Paraíba para governar e ser o melhor governador do Brasil, transformar a Paraíba nesse melhor estado para se viver, para se trabalhar e para criar os nossos filhos em paz. Efraim Filho, o que construiu, o que levou o seu mandato de agora chegando próximo aos 4 anos, não chegou sequer ao meio do mandato de senador, o que levou a Efraim ser escolhido o melhor senador do Brasil? Não é fácil, dentre umas centenas de senadores pelo país, representando os principais estados, os maiores estados da federação, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e um senador da Paraíba conseguir esse título de melhor senador do Brasil. O que foi feito nos bastidores, o que é feito no dia a dia para que isso pudesse ter virado realidade? O Dinei diria que primeiro é coragem de mexer no que está errado. Eu fui o senador que enfrentou talvez temas espinhosos lá dentro e que muitos não quiseram enfrentar. Por exemplo, a relatoria da PEC antidrogas para enfrentar o Supremo Tribunal Federal na tentativa do Supremo de liberar as drogas. Eu sou defensor da família, eu sou defensor da vida. Não acho que a liberação das drogas é um caminho. Depois a gente pode falar mais sobre isso. A coragem de mexer o que está errado na questão dos impostos, na reforma tributária. Eu fui o senador que mais emendas conseguiu inserir no texto da reforma tributária e todas elas pró-contribuinte, a favor do contribuinte, contra aquilo que o governo queria, porque o governo queria uma reforma tributária para resolver a vida do governo. E a minha visão sempre foi outra. A reforma tributária ela deve ser feita para melhorar a situação para a vida de quem produz, né? Mais simples, menos burocrático, para facilitar a vida de quem está produzindo no Brasil e, claro, na Paraíba. Outro tema, a questão do devedor quanto mais. Esse tema que é tão técnico, mas significa o quê? A gente mexer com as engrenagens de sonegação fiscal feitas para lavar dinheiro do crime organizado. O texto foi meu, depois de 20 anos tramitando na Câmara, no Senado, conseguiu ser aprovado à unanimidade. Você vê hoje, por exemplo, a máfia dos combustíveis, né, aquele esquema que estourou lá em São Paulo, já foi feita a operação com base na lei que nós criamos através do nosso texto. Então, eu acho que a gente enfrentou temas nacionais, eu fui a vez e a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil. E aí tem também, dentro dessa escala de análise, os projetos e também as propostas que eles falam, anticorrupção, economia de zelo público, tá certo? A ficha limpa, pesou muito. Por incrível que pareça, lá no Senado tem gente lotado de processo. Eu não tenho um processo. Não é que eu não tenho uma condenação. Eu não respondo a um processo. Então, ficha limpa na veia. Eu sou, entre os senadores, os que mais tem economia das verbas de gabinete. Então, isso fez a diferença na hora da Paraíba. Pela primeira vez, tá?
primeira vez em 10 anos do ranking dos políticos, que é o observatório de imprensa mais criterioso do Brasil, a Paraíba ficou em primeiro lugar. Eu acho que eu honrei essa confiança. E quem quiser, não acredite só em mim, não, viu? Você que está assistindo aqui, vai lá no Google depois, entra, pesquisa lá, ranking dos políticos, compara os mandatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e você vai ver que a maior pontuação, o melhor avaliado, é Made in Paraíba, Efraim Filho. É por isso que eu vou puxar até a sardinha para a imprensa, para o meio jornalístico, e aí é esse o motivo pelo qual todas as vezes que eu fui em seu gabinete, eu não falo sobre estrutura para receber só jornalistas, eu falo que realmente é invejável para todo e qualquer gabinete que eu já vi, não desmerecendo os demais, mas a recepção é inigualável de tudo que eu já acompanho em Brasília já há mais de 15 anos. Mas eu tenho visto, todas as vezes que vou a Brasília e vou ao seu gabinete, a imprensa nacional visitando o seu gabinete para entrevistá-lo, para conversar, para trocar feedback, para trocar informações. Isso também levou a credibilidade para o senhor, levou a credibilidade não só para a Paraíba, mas também para a imprensa nacional? Sim, Rudinei, muito interessante ver esse feedback visto de outro ponto, né? De outro ponto de vista como o seu, porque eu acho que isso é construído. E aí você conhece a imprensa e a imprensa nacional. Eles não dão colher de chá. Né? A imprensa nacional ela é implacável quando é necessário. Lá não tem amizade, lá não tem essa relação. Eu conheci já gente que tinha a melhor relação com a imprensa lá e na hora do furo, amigo, vem com toda pancada. Então, essa relação fonte-imprensa, né, eles vão valorizando e construindo. E aí, quando você fala isso, dá a sensação de que aquilo que a gente diz forma opinião dentro do Senado. Então, o jornalista nacional ele também não vai perder tempo com a visão de quem acaba não ocupando ali uma postura de liderança, não tendo uma fala decisiva na hora de uma votação. Eles procuram colher essa leitura e também de quem circula na cúpula do poder, no sentido de quem toma as decisões. Então, até como líder no Senado, a gente senta na mesa que decide a agenda de votações, a posicionamento em determinados projetos. Então, a imprensa nacional ela quer colher e beber também de uma fonte que dê resultados. Então, eu acho que a gente tem esse perfil de humildade. Isso também é humildade. Tem senador que não atende a imprensa, porque não quer perder tempo, porque não gosta de falar com jornalista, não gosta de tratar. Eu não, eu acho que a conversa é boa, eu também aprendo, eu também escuto, isso me ajuda a formar uma percepção geral. Isso funciona com Paraíba também, tá? Você sabe que aqui na Paraíba eu também sou um dos políticos mais acessíveis de conversa com a imprensa, porque eu acho que também é uma troca, né, de informações que aumenta a minha percepção. E tá aqui, quem melhor faz leitura de cenário na Paraíba, campanha de senador foi essa, é um xadrez que ninguém via. A de governador está indo no mesmo caminho, né? O cenário, quando eu fiz o meu movimento para o campo da direita, né? Trazendo Michele aqui para Paraíba, fazendo aliança com o PL em julho do ano passado, tá certo? Muita gente dizia que era um caminho errado. E hoje todo mundo diz, não, Efraim, tu acertou. Hoje eu estou no jogo, hoje eu estou na disputa. Quero chegar ao segundo turno e quero vencer as eleições. E essa leitura de cenário tem muito a ver dessa relação com a imprensa. Baseado em tudo isso que a gente citou sobre a questão da sua postura nacional, e aí tem sido destaque, mas o que levou o Efraim, depois de ter experimentado todos esses quase 4 anos, 3 anos e alguns meses da primeira parte do seu mandato, em voltar as atenções para o estado da Paraíba? E o que levou o Efraim a decidir ser candidato ao governo do estado? Rudinei, eu acho que um dos pontos altos dessa primeira etapa do mandato, esses 4 anos, é que eu aprendi com os erros do passado. Eu vi diversos senadores da Paraíba que, por achar que 8 anos era tempo demais, às vezes abdicaram de uma relação mais próxima com o Estado, tá certo, da Paraíba, nas ações, nas visitas. E se você lembrar, desde o meu primeiro ano de senador,
eu comecei quase mantendo a mesma agenda que era de deputado, tá certo? De vir aqui, de estar participando das festividades municipais, de estar com o pé na estrada, de estar participando de inauguração de obras. Eu não soltei a mão, tá certo? Dos paraibanos, dos líderes, das pessoas que eu gosto de fazer as visitas. A minha presença é permanente porque eu faço o que eu gosto. Tem político que vai na cidade, obrigado. Tem político que vai na cidade ali como quem vai empurrando um burro para uma água. Eu adoro aquela sensação ali de conversar com as pessoas humildes, de ouvir as histórias pitorescas. O pé na estrada. O pé na estrada, mas de ouvir o moído da cidade. Eu mesmo, quem pergunta, eu digo, aí, como é que tá a política aqui? E esse moído aí? Aí o cara vai me contar a briga de vereador com prefeito e não sei o quê, e as coisas da cidade. Eu gosto de entender isso. Eu gosto de sentar numa mesa, de todo mundo comer uma galinha, comer uma costela de bode, ouvindo essas conversas. Então, assim, quando você faz isso com autenticidade, por vocação, né, com humildade, você faz bem feito. Então, essa relação próxima com a Paraíba foi algo que me fez aceitar esse chamado, porque a disputa para o governo, que eu acho que é isso que está embutido também na sua pergunta, é um sentimento de não me acomodar diante de um chamado que a Paraíba está me fazendo. Podia ser mais cômodo para mim nem disputar? Podia, não estava nem no meio dessa correria, até mais próximo da minha família, curtindo mais minhas filhas, minha esposa, que eu tenho, né, sempre essa tentativa. Mas eu acho que há um chamado, quem está na oposição, eu não poderia me acomodar, eu acho que a Paraíba não está no rumo certo, a continuidade não é a solução, a continuidade é o problema, e eu quero quebrar esse ciclo que já vem de um governo que está aí há 16 anos. E o que tinha para entregar a Paraíba já deu, minha gente. Quem não fez em 16 anos está pedindo mais 4 para quê? Acho que essa é a pergunta que fica. Nós vamos dar mais 4 anos para quê? A Paraíba está boa para quem? Tá certo? Tem problema no abastecimento de água, tem buraco na estrada, tem leilão da Cagepa sob suspeita, tem aumento de imposto, tem escalada da violência, tá certo? Tem aluno sem professor de português em sala de aula por 6 meses. A Paraíba está boa para quem? A Paraíba está boa na propaganda. Então, eu não me acomodei e estou oferecendo uma alternativa. A vontade do povo é quem vai dizer. Agora, tem alternativa, tem opção para quem quer fazer diferente. O senhor citou aí, eu quero pegar um gancho, e é importante, às vezes até a gente observar os detalhes da fala. O senhor falou aí que gosta de as cidades, aquela questão lá do pé na estrada, de ouvir as pessoas, de ouvir os feedbacks, os bastidores. Foi uma dessas suas andanças, ou em algumas dessas andanças, que o senhor tem ouvido da classe política, reclamações sobre o governo? O senhor citou há dias atrás, né, que lideranças políticas, prefeitos, tal, deixariam o governo. O senhor fazia esse prognóstico lá atrás que de março para frente isso ia começar paulatinamente a acontecer. De certa forma, começou a acontecer esse movimento, tanto para o governo, tanto também para, por exemplo, a campanha de senador do ex-governador João Azevedo. Foi nessas andanças do dia a dia, da conversa com o vereador, com o prefeito, com o vice-prefeito e com liderança, que o senhor ouvia isso da classe política? Sim, tanto nas andanças, Rudinei, eu vou pegar o seu gancho do que você falou no detalhe da sua fala, de um gabinete cheio. Você é testemunha de que o meu gabinete não deixou de ser frequentado, tá certo, pela classe política, mesmo aquela que está ligada ao governo. Porque, sabe, tem em mim uma porta aberta, tem em mim uma mão estendida. E muitas vezes o meu gabinete era muro das lamentações, tá certo, de insatisfeitos com o governo. E a gente conseguiu, né, trazer alguma dessas adesões que deixaram o governo, outras estão a caminho, outras estão esperando, talvez até o segundo turno, principalmente, porque é natural que quem está no governo para vir para o caminho da oposição é mais difícil, mas isso já aconteceu, mesmo tendo gente com poder da caneta, com poder dos cargos, e vai continuar acontecendo, que as pessoas querem mudança. E aí é preciso botar fé. Por isso que está até aqui escrito, ó, vocês veem, é uma frase que eu tenho usado. Bote fé porque é a expressão típica nossa paraibana de acreditar, de ter crença. E eu sou afeito a desafios, né? A campanha de Senado foi uma campanha de ousadia. Por isso que eu estou dizendo, eu sei ler a percepção das ruas, a percepção da classe política. Então, quando eu fui para de Senado, muita gente dizia que eu não chegava até o fim. Daí veio o foguete que não dá ré. Agora, na de governo, eu sei que as pessoas não querem a continuidade. Não importa o que as pesquisas, na letra fria, tá certo, dos números, esteja dizendo. As pessoas querem uma Paraíba diferente, as pessoas querem uma Paraíba melhor, as pessoas querem uma Paraíba diferente no trato.
tá certo? De João Azevedo ou a Lucas, há muita reclamação sobre o trato com as pessoas, sobre o trato com as lideranças, sobre a falta de respeito, sobre a promessa não cumprida, sobre a palavra dita, tá certo, e não cumprida, as promessas de ações. Tem gente arrependida de ter aderido ao governo e está esperando uma forma de vida e volta. Tudo isso, tá certo? Tem, e não é de ouvir dizer, é de escutar desse ouvidinho aqui. É Muro das Lamentações de muitos políticos que estão esperando, claro, dentro da roda do poder, tá certo? Um momento de virada de chave. E eu acredito que o segundo turno será a grande virada de chave para a debandada, tá certo? Daqueles que estão esperando até o último momento os movimentos do governo. Falando em segundo turno, e trazendo rememorando a trajetória sua de 2022, o senhor, de certa forma, começou desacreditado. Havia uma disputa interna dentro do grupo do governador João Azevedo, entre o senhor e Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo também se colocou numa posição de ser candidato ao Senado, o Efraim também, e essa disputa levou o senhor a decidir não permanecer no grupo de João Azevedo. E aí foi o primeiro choque com o grupo Ribeiro e com Aguinaldo, essa disputa interna. O senhor imaginou que João fosse preferir Aguinaldo, e aí o senhor decidiu sair. Agora, em outro cenário, há poucos dias atrás, houve uma disputa também, de certa forma, não era interna, mas começou a começar numa proposta de ser interna, porque os partidos começaram a entrar numa rota de federação. O seu partido, que era União Brasil, e o PP de Aguinaldo Ribeiro. E essa federação tinha que ter um comandante. Houve uma disputa interna por muito tempo, e o senhor percebeu que essa disputa, em certo período, ela estava positiva, depois, nacionalmente, ela começou a ficar negativa. O senhor deixou o partido. Ou seja, já é a segunda vez que o senhor entra em rota de colisão, sem troca de farpas agressivas, mas entrou em rota de colisão com Aguinaldo Ribeiro. Foi de 21 para 22 e agora em 2026. Isso, de certa forma, é o principal entrave, caso o senhor coloca esse bote-fé, como estará no segundo turno. Mas se, porventura, acontecer algo e o senhor não estiver no segundo turno, esse é o principal entrave, esse já vem numa sequência de problemas com o Grupo Ribeiro? Rudinei, eu vou estar no segundo turno, tenho essa convicção, é papel da imprensa, eu respeito, claro, fazer análises baseadas nas hipóteses, e se, mas eu me permito não ficar trabalhando em cima de hipóteses, porque eu traço uma meta. Na de Senado foi assim. Tá aqui quem mais ouviu piléria, quem mais ouviu piada, quem mais ouviu humilhação, e não perdi o foco, não perdi a serenidade. Acreditei no meu projeto, primeiro nas bênçãos de Deus, conduzindo, né, várias das nossas decisões, que aos olhos da política normal diziam: Efraim tá doido, Efraim vai largar um mandato de deputado federal para ir para uma aventura, tá certo, no Senado, faz um mandato tão bom em defesa da Paraíba, Paraíba vai perder um 4 a 1. Cheguei a ouvir isso, de pessoas dizendo: Efraim, eita, que Efraim, coitado, então ele é um cara que defende tanto a Paraíba vai perder um deputado de ótima qualidade. E virou a chave, e aí eu ganhei, não foi tirando fino não, Roniden. Eu ganhei com mais de 159 mil votos de maioria, 617 mil votos no total. É uma votação que, para as últimas eleições de senador, elas destoaram totalmente até dos resultados mais apertados. Então, eu tive uma diferença minha para o segundo lugar do Senado maior que a de João Azevedo para Pedro no segundo. Então, quer dizer, a nossa campanha de senador, ela conquistou a confiança dos paraibanos em um senador jovem, trabalhador e ficha limpa. Acabou, e aí vindo para o cerne da sua pergunta, acabou que tanto na disputa para o Senado como agora na do governo, internamente, o Grupo Ribeiro sempre foi o concorrente, o antagonista por espaço. Eu já ganhei a primeira em 2022, então já larguei na frente. E espero ganhar essa também. Hoje eu não me arrependo, tá certo? Em um segundo do movimento que eu fiz de saída do União para vir ao PL. Se o tempo voltasse atrás e eu pudesse refazer minhas escolhas, eu tomaria as mesmas decisões. Eu hoje me sinto muito bem no PL, no campo da direita, com a agenda que eu acredito, que eu defendo, tá certo? De princípios, de valores, a favor da vida,
contra o aborto, a favor da família, contra a legalização das drogas, a favor do empreendedor, contra políticas de aumento de impostos que são típicas da esquerda, né? A escalada da violência, muitas vezes com a omissão, a inércia da esquerda nesse enfrentamento ao crime organizado, nesse enfrentamento às facções criminosas. No meu governo não vai ter esse tipo de enfrentamento. Então, essa ocupação desse campo político da direita, que estava livre, com alguém como eu, que venho da centro-direita, tem dado um cenário que tem preocupado, e aí eu vou para um cenário de análise aqui, que tem preocupado os governistas. Por quê? Porque os governistas, eles estavam muito satisfeitos em enfrentar aquele cara típico que estava preso ao teto da direita, a bolha da direita. Eu furo essa bolha. Primeiro porque aí quem gosta de furar teto é foguete, né? Mas eu venho de uma história de quem dialoga com o centro, de quem dialoga com o centro-direita. Então, essas pessoas veem em mim também essa opção de alguém que tem mais equilíbrio, tem mais moderação e tem mais serenidade. Então, quando a gente junta o eleitor do campo da direita com o eleitor da política, que eu chamo, a gente começa a ver uma campanha que vai morder, tá certo, o calcanhar dos poderosos, que vai enfrentar quem está aqui. Na Assembleia Legislativa, de 36 deputados, só tem 3 que me apoiam. 33 é contra. Então, se eu chegar ao governo, tá aqui quem vai tá mais descompromissado, tá certo, com as forças do poder para poder cuidar do povo. E o meu mandato será para cuidar do povo. Falando em Assembleia, o senhor parece que, se a gente for olhar para os 33 que sobram, o senhor tem boa relação com todos. Vamos lá, os governistas, o senhor já recebeu o voto de muitos deles agora na eleição do Senado, ou seja, são amigos seus, estão divergentes no cenário político, mas todos eles, a grande maioria votou no senhor para o Senado. Isso favorece de alguma forma, tu fala dos governistas. Dos oposicionistas em relação à Assembleia, em relação ao governo, o senhor tem alguns que não votam no senhor, mas também votaram no senhor para o Senado. Então isso pode favorecer, caso o Efraim vire governador, o senhor ter uma ampla bancada de situação na Assembleia? Uma governabilidade. Eu acho que meu estilo favorece uma governabilidade de bom diálogo, de bom discurso, né, de bom trato. Falei sobre isso, de bom... Porque, Whitney, vamos lá, a mãe do governador é senadora e eu sou senador. Você deu o testemunho aqui, que é o testemunho que a gente escuta por todo lado. Todo prefeito, toda liderança, todo jornalista, ele sabe que no meu gabinete ele é muito melhor acolhido, tem um trato muito melhor do que lá no gabinete da senadora Daniela. E aí é estilo, não estou dizendo que está certo ou está errado. É um estilo meu de porta aberta, é um estilo meu de construção de pontes e não de muros, tá certo? Então, essa relação, na hora de você liderar uma bancada, na hora de você governar um Estado, tá certo? Faz a diferença. Então, eu tenho, para mim, uma percepção de que, assumindo o governo, eu vou ter, tá certo, a construção de uma boa governabilidade. Primeiro, porque eu tenho uma agenda que é boa para Paraíba, ela não é boa só para o governo, porque a agenda de hoje, ela é boa para o governo. A agenda da CAGEP, ela é boa para o governo, vai encher o cofre. Agora, ela não é boa para Paraíba, ela não é boa para as pessoas. A conta de água tá aí, vai aumentar. Deixa eu aproveitar aqui, já que foi nesse tema, já para deixar. No meu governo, a partir de 2027, na Paraíba, tá certo? Quem não tiver água na torneira não paga a conta. Tá certo? É uma das minhas propostas. Esse negócio de que abre a água hoje e enche o bolo, porque a água falta, mas a água falta, mas a conta não chega, tá certo? A água falta, mas a água falta, mas a conta chega toda hora. A água falta e a conta chega. Eu acho que eu quero trazer um conceito de que dias sem água serão descontados da conta do cidadão. O cidadão passou aquele dia sem água... Ser implantado isso no sistema. Ser implantado isso no sistema, porque é a forma de você melhorar o serviço da CAGEPA. Se a CAGEPA é uma empresa pública, tá certo? E ela não conseguiu entregar água, aqueles dias que ficaram sem água virarão descontos, tá certo, na conta do cidadão. E, logicamente, se passou o mês todo sem água, a conta vai ser zerada. Eu acho que é isso que eu quero trazer de novidade também para o serviço público. Então, quer dizer, a Paraíba não tem que ser boa para o governo. O governo diz que está com o cofre cheio, mas é um governo rico, onde essa riqueza não chega nas pessoas. Então, eu quero um governo que preste serviços de qualidade e que chegue também nas pessoas. Então, voltando para o eixo da pergunta, né, eu acho sim que a gente tem uma boa relação e essa governabilidade será um ponto alto, né, das nossas agendas. O senhor percebe uma certa semelhança entre a sua candidatura ao Senado
e essa candidatura ao governo, por exemplo, ela começou, como o senhor próprio citou aí, desacreditada lá em 2022, de 21 para 22. Muita gente dizia, vai perder o mandato, tal, como o senhor próprio está dizendo. E o senhor teve êxito. O senhor acha que a escada está sendo do mesmo jeito? O senhor começou lá atrás, vamos lá, 6 meses atrás, desacreditado. Agora, o meio jornalístico e a classe política já lhe coloca como uma possibilidade forte de estar no segundo turno. O senhor vê semelhança entre 22 e 26? Bote fé que vai ser igualzinho. E você teve uma leitura extraordinária, Rodinei, porque são poucos que conseguem fazer, né, a leitura da jornada. As pessoas lembram da hora que abriu a urna. Efraim foi eleito senador. Mas quem acompanhou desde o começo sabe disso. Eu acabei de dizer aqui, né? Eu comecei desacreditado. Sabe qual é a diferença de 2022 para 2026? É que em 2022 eu ainda tive que provar que eu tinha coragem de ir até o fim. A história do foguete não dá ré surgiu daí. Agora, pelo menos em 2026, os caras dizem, coragem esse doido tem. E ele já provou isso. Coragem ele tem. Vamos ver se ele tem os votos. E aí os votos eu já provei que eu tenho. Os votos, eu já fiz uma conta aqui, eu já tive uma vitória. Na minha eleição, foi eleito o senador mais jovem da história da Paraíba. Em qualquer tempo, em qualquer época, nunca foi eleito um senador tão jovem como eu, à época com 43 anos. Hoje eu estou com 47. Mas com 43 anos, eu fui o senador eleito mais jovem da história da Paraíba em qualquer tempo. O senador jovem, trabalhador, ficha limpa. Agora, como governador, eu já não preciso provar que eu tenho coragem de ir até o fim. Agora, eu tenho que ir atrás de vencer o governo. E eu sou bom de derrotar o governo, Rodinei. Eu ganhei a eleição do senador derrotando o governo. Um convite do governo para voltar para a chapa do governo, depois que Aguinaldo correu. Quando Aguinaldo correu, o governo mandou emissários atrás de mim. Tá certo? Foi aí que surgiu o foguete não dá ré. Foi aí que surgiu o foguete não dá ré. Porque tinha gente que votava comigo, por exemplo, o Hugo Mota, com os republicanos, veio dialogar para saber se não tinha condição de recompor com o governo. E aí eu disse, na hora que eu quis, o governo não quis, e eu não sou tapa-buraco. Eu vim para a oposição, vim para a chapa de Pedro, que era o 4º lugar, e Pedro me acolheu. Então agora, meu amigo, eu não vou voltar não, tá certo? Agora eu vou disputar pela oposição, vou ganhar a eleição e vou derrotar o governo. E da chapa de Pedro saímos de 4º para 2º, e no segundo turno saímos de 23 para 48. Faltou um pouquinho de coisa ali, faltou uma articulação no interior com o Pedro e tal, para poder ter ganhado do governo ali em 2022. Mas eu derrotei o governo, eu derrotei a candidata do governo, eu derrotei o ex-governador Ricardo Coutinho pela esquerda, pelo PT, e agora eu vou derrotar o governo em 2026. Vamos botar. O senhor pegou o senhor me trouxe um gancho espetacular que eu acho que dá para abrir umas 3 estradas aí. Ninguém da imprensa tinha colocado isso talvez em pauta com o senhor. Eu já citei isso nos meus comentários no rádio, na TV, aqui na tal da política, mas eu via que muita gente da imprensa não queria verbalizar isso, às vezes, para não trazer isso à tona. Mas vamos lá, o senhor citou um tema aí que eu acho que esse vai repercutir. Faltou, naquela época, a habilidade de Pedro Cunha Lima, desprendimento para virar governador do estado. Eu sei que o senhor articulou, o senhor participou da articulação, que poderia ter dado um checkmate na eleição de 22, caso Pedro tivesse aceitado aquilo que estava sendo coordenado pelo senhor, até por Cássio também, numa tentativa de levar os republicanos. Já tinha deputados que já tinham praticamente anunciado apoio para a ida a Pedro Cunha Lima. E, de repente, a coisa travou. E aí os bastidores dizem que foi por uma falta de habilidade, de desprendimento de Pedro Cunha Lima. Isso, as pessoas às vezes nunca gostaram de revelar isso em entrevistas. Faltou habilidade naquele momento. Se Pedro tivesse absolvido os acordos, as propostas que tinham sido feitas, hoje nós não estaríamos tratando da reeleição de Lucas Ribeiro, e sim da reeleição de Pedro Cunha Lima? Olha, Rodinei, Pedro tinha a melhor agenda, tinha o melhor discurso e as melhores ideias, tanto que isso foi o que alavancou sua subida na disputa, e faltou essa articulação política para poder definir realmente as alianças, principalmente para o segundo turno. E aí tem um detalhe que poucas pessoas percebem, nesse interim,
Cássio teve um problema com o filho dele de saúde. Cássio teve de se ausentar, acho que por uns 8 a 12 dias nesse intervalo. E faltou essa experiência, né, de Cássio na hora do fechamento dessas conversas, desses diálogos. A campanha do segundo turno ela é uma nova campanha, ela é uma campanha zerada, né? E Pedro chegou ali num melhor momento, com um senador eleito, e a minha presença trazia aquela aura de campanha vencedora, né? Então, a gente chegou muito perto. E, realmente, Pedro, por ter, né, algumas agendas, e eu respeito isso, das convicções pessoais que ele tinha, ele não quis abrir mão disso em face das alianças a serem feitas. E eu acho que... Perdeu a chance de ser governador ali? Eu acredito que se ele tivesse feito a virada ali de alguns partidos que viessem fazer a adesão a ele no segundo turno, seria um movimento, não seria só aquela adesão, mas outros movimentos viriam na sequência e Pedro teria vencido a eleição. Mas não fez, tá certo? E não adianta ficar chorando. Ele tirou 200 mil votos. Tirou 200... Foram 330 mil de diferença para João Azevedo e terminou o segundo turno com apenas 120, ou seja, foram 200 mil votos virados do intervalo de 15 dias. Exato. E acho que a minha eleição para o Senado contribuiu muito, tá certo, para esse movimento. A própria chegada do MDB, né, porque veneziano tinha sido uma disputa. Boa parte da direita veio, o Cabo Gilberto, Sérgio Queiroz. Então, Pedro conseguiu unir quem perdeu a eleição, mas Pedro não conseguiu trazer tanta gente que teve com o governo para vir aderir. Então, eu acho que foi esse movimento que faltou. E acho que... Efraim faria diferente caso estivesse no lugar de Pedro. E se acontecer um movimento parecido e o senhor precisar de abrir um leque de alianças para o segundo turno, já que o senhor se coloca no segundo turno e os números apontam que o senhor pode estar no segundo turno, o senhor vai ter habilidade para resolver esses problemas e virar governador do estado? Vou sim. Eu tenho essa percepção de que um governo ele tem que ser plural, ele tem que ser diverso, ele não tem que ser só para um segmento ou só para um partido, né? A aliança ela é feita com quem pensa diferente. Os iguais já estão no mesmo partido e sozinho você não consegue fazer nada na vida, né? Não é só na política, não. Então, eu tenho essa visão de trazer a pluralidade, de dialogar com as pessoas, de dialogar com os segmentos, não só com os partidos, mas com a sociedade, né? Eu tenho dialogado muito com a igreja, com os princípios, com os valores, tá certo? Eu tenho dialogado com o setor produtivo, com os empreendedores, com os empresários, então, com jovens, com mulheres. Então, eu acho que eu vou ter, sim, essa habilidade de construir, né, uma Paraíba mais plural, uma Paraíba com compromisso, inclusive, né, com as alianças que poderão ser feitas. Campanha boa, Rudinei, é quando ela está boa na boca do povo. E a nossa campanha está boa na boca do povo. Eu ganhei a eleição do senador sem ganhar uma pesquisa, tá? Não ganhei uma pesquisa. É só puxar aí. Você não pode puxar a campanha do Senado, não tem nenhuma pesquisa que deu Efraim na frente. Eu ganhei por quase 10 pontos de maioria. Queiroga também não ganhou nenhuma pesquisa aqui em João Pessoa, nem era apontado o segundo colocado, e foi para o segundo turno. O senhor acha que pode ter a mesma história que aconteceu na eleição de 24 em João Pessoa, de Queiroga ter ido para o segundo turno, sem que ninguém imaginasse que aconteceria? O senhor também percebe que pode acontecer o mesmo com Efraim, já que o senhor, teoricamente, o que se percebe é que, se a gente for pesar 24 para 26, a gente entende que no cenário é mais palpável Efraim ir para o segundo turno do que Queiroga ter ido para o segundo turno em 24. Sua leitura está correta. As pesquisas elas têm uma dificuldade em captar esse eleitor da direita. Porque o cara está trabalhando, o cara está empreendendo, o cara está no dia a dia na rua, ou pesquisa não sobe em prédio, entendeu? Então, assim, toda pesquisa que eu vejo, eu já me coloco ali 6, 7 pontos na frente, porque eu sei que tem essa dificuldade, né, de captar esse eleitor da direita. E coloque aí na conta a eleição de Nilvan em 2022. Ninguém dava o percentual que Nilvan teve em 2022. Ninguém dava, por exemplo, a vitória da direita em João Pessoa na eleição no primeiro turno de governo. Ninguém dava Nilvan ganhando no primeiro turno em João Pessoa, em Bahia, Santa Rita, tá certo? Não dava Nilvan no segundo lugar em Campina Grande sozinho, tá certo? Essa leitura de que o governo, a estrutura, vai dar a eleição de Lucas em Campina Grande, lembra de João Azevedo.
João Azevedo foi o terceiro ou quarto lugar. Eu sei que o primeiro foi Pedro, com a gente, o segundo foi Nilvan. Nilvan, o 22, com apoio político em Campina Grande, bastante, só Bolinha ali, que tinha alguma relação política, derrotou João Azevedo com as estruturas do trauma, do governo, dentro de Campina Grande. Aí eu não sei se o terceiro foi veneziano e João IV, ou o inverso. Mas quer dizer, essa leitura de que estrutura de governo... O Ribeiro nunca tiveram uma grande votação em Campina Grande. É só olhar as votações de Aguinaldo em Campina Grande, tá certo? E a estrutura de governo, por ela, por si mesmo, também não. É só olhar os resultados de João Azevedo em Campina Grande no primeiro turno de 2022. Aí você olha para João Pessoa, a direita foi o primeiro lugar. Nilvan, que derrotou Pedro, derrotou João e derrotou Veneziano. Então, eu acredito que tem tudo para a gente reeditar esse resultado de 2022 e, como você disse, com um nome que pode chegar além. Então, pesquisa, para mim, ela é só foto do momento. O que me interessa é o vídeo, é o que vai acontecer. Foi assim que eu me elegi senador e para governador, se eu não ganhar em nenhuma pesquisa, pode anotar, eu vou estar no segundo turno e o que eu tenho mais escutado, Rudinei, das pessoas, se Efraim chegar no segundo turno, ele tora a campanha. Se Efraim chegar no segundo turno, ele vai vencer. Aí a turma brinca, olha, não deixe levar para os pênaltis, não. Se levar para os pênaltis, Efraim ganha a campanha. Então, esse sentimento tem me animado muito, porque eu sei que eu vou estar no segundo turno. A minha percepção de rua é que eu estarei no segundo turno. Quando uma pessoa bate no meu peito, sem nem me conhecer, para dizer, eu estou confiando em você, isso me traz uma responsabilidade muito grande. Chega a me arrepio. Eu carrego comigo esse sentimento, sabe, de responsabilidade, da confiança das pessoas que sequer me conhecem e que elas querem uma Paraíba diferente e sabe que eu é quem estou vocalizando esse sentimento, essa voz. Então, eu levo isso muito a sério e eu estou com esse sentimento de que estou botando fé que vai dar certo. O senhor disse que, eu vi agora, o senhor dizia que se arrepiava e realmente é perceptível. O senhor já se imaginou subindo a pé ao lado dos seus amigos a ladeira da Granja Santana? Não, eu não parei para pensar ainda nessas figuras de imagem, porque, sinceramente, não é algo que me seduz, assim, essa coisa do poder pelo poder, entendeu? Assim, eu acho que, graças a Deus, a criação numa família da política também me ensinou isso, a conviver com as coisas sem deixar que o poder suba a cabeça, Rudinei. E aí, com muita humildade, mas acho que as pessoas veem o dia a dia, vê que sair de deputado para senador não mudou meu jeito de ser, né? Não passei, eu não trabalho com arrogância, né? Com empáfia. Eu me visto, né? De uma forma popular. Eu gosto de estar ali sentado no sertão, tá certo? Comendo uma costelinha de bode, um queijo assado, tá certo? Um milhozinho, as coisas do dia a dia das pessoas. Então, assim, eu cresci no poder. Então, isso não me seduz, porque eu aprendi a conviver com aquilo ali sabendo que é passageiro. Na verdade, eu sou advogado, é o que eu me formei, eu estou político. Um dia, outro, mais dia, menos dia, eu perco as eleições e vou voltar a ser o que eu sou. Graças a Deus, eu venho de 5 vitórias seguidas, e nenhuma fácil. Né? 4 para deputado federal e 1 para senador. Mas um dia passa. Então, eu tenho essa humildade de entender que isso é passageiro. Não me vejo subindo ladeira, rampa, essas coisas. Ao contrário, tem gente que tem projeto de poder. Eu quero ter projeto de governo, eu quero ter projeto de Paraíba. Quem ama a Paraíba luta por ela. Eu sou apaixonado pela Paraíba. Você sabe o que é que eu já me imaginei? Aí sim, eu já me imaginei podendo dar uma notícia de que, sei lá, a Paraíba mudou. O que eu mais gosto é de imaginar as pessoas dizendo, Efraim, agora a Paraíba está diferente, é uma Paraíba ágil, é uma Paraíba empreendedora, o cara que quer produzir vai ver a Paraíba, tá certo, como um estado vencedor, como um estado que tem regras claras, como um estado que tem respeito, né, e segurança. Eu acho que é por aí, sabe? Eu me inspiro muito em Tarcísio. Se você dizer, não, Efraim, tu quer fazer um governo e quem é a tua inspiração? O governo de Tarcísio em São Paulo é algo que, quando eu vejo, eu quero ser parecido com aquilo ali. O senhor promete dar ao povo paraibano, do pequeno até o maior empresário, que a Paraíba vai ter oportunidades e vai crescer na economia?
É o que eu quero e eu vou trabalhar diuturnamente para isso, porque está dentro do que eu acredito. Aí não é por política, tá? É dentro do que eu acredito. Você fazer a Paraíba crescer, ela gera oportunidades. Ela faz com que a desigualdade seja reduzida. Ela faz com que novos empregos formais sejam gerados. Quando eu aumento o PIB da Paraíba, eu faço a pobreza ser reduzida. Enquanto o governo que está aí, ele tenta por outro caminho, aumentando imposto. Não é aumentando imposto que eu vou fazer a Paraíba arrecadar mais. Eu vou fazer a Paraíba arrecadar mais fazendo ela crescer. E aí é coisas que nem sequer tem ônus financeiro, tem gasto de dinheiro. É o bom ambiente de negócios, é a segurança jurídica nas normas, é licenças ambientais mais rápidas, mais céleres, tá certo? Eu vou para dentro da SUDEMA para conversar com os fiscais, para cobrar que as respostas sejam dadas rápidas, ou positiva ou negativa. Nada que seja contra a lei, mas que não tenha morosidade, que não tenha letidão, que não, se for fazer concurso para poder ter e aumentar esse quadro, sim, mas eu quero que quem venha investir veja na Paraíba um estado. Eu vou trazer a lei de liberdade econômica para a Paraíba, que o governo, por questões ideológicas, a lei federal, ele nunca fez valer na Paraíba. Então, para tirar um alvará, para tirar uma licença, parece que é feito para dar errado. Sabe? Parece que a Paraíba, o governo da Paraíba tem assim, ojeriza a gente que quer chegar para investir. Meu governo vai ter uma secretaria de novos negócios. Quem quer investir na Paraíba, seja quem está aqui quer abrir uma nova filial, seja quem quer vir de fora para cá, vai ter gente cuidando disso, focada nisso, para destravar as burocracias e que fazer a Paraíba acontecer. Nós temos tantas vocações, Rudinei, começando pelas energias renováveis, tá? Sol, vento da melhor qualidade do ponto de vista de atlas eólico, atlas solar, não é de achômetro, não. A ciência diz que a Paraíba tem essa questão. Aí você abre um campo, por exemplo, para trazer data centers, que hoje é a demanda mundial, é que o data center gasta muita energia. Então, a energia elétrica, a energia fóssil, ela é cara, não viabiliza o negócio dos data centers, mas a energia renovável, ela já diz, ela é permanente. E a Paraíba tem o índice de solar e de vento dos melhores do mundo. Então, você tem, onde falta água, você tem pedra. Então, nós temos uma produção mineral que pode ser muito rica e tem gente esperando licença. Você sabia que tem licença aqui na área mineral há 11 anos esperando uma solução? Quando eu olho para isso, eu não vejo uma licença parada por 11 anos. Eu vejo 11 anos de impostos, de arrecadação, de recursos que podia ter entrado para eu fazer escola, para eu fazer posto de saúde, para eu pagar médico, tá certo? Que o governo abre mão porque não tem interesse em que as coisas andem de forma rápida. Eu quero fazer a Paraíba acontecer. Eu tenho coragem de mexer no que está errado. Eu quero cuidar das pessoas em primeiro lugar. No meu governo não vai ter paraibano invisível, tá? Pessoas com autismo hoje, crianças com autismo que não conseguem ter um atendimento no serviço público, as mães atípicas que não têm essa atenção com a sua jornada diferenciada, os temas de saúde mental, depressão é o mal do século, tem gente tirando vida, tá certo? E os equipamentos de saúde mental do governo são arcaicos, obsoletos, o Juliano Moreira já não consegue, né, dar vazão a isso. Nós temos o maior índice, tá certo, de suicídios, por exemplo, na Polícia Penal, tá certo? Com o caos que está o sistema penitenciário. Eu vou tirar os presídios de Mangabeira, não dá mais para eles ficarem encravados no coração do maior bairro de João Pessoa. A cidade cresceu para ali, ela engoliu os presídios. Então, aquele convívio com facções, com crime organizado no entorno das famílias, das pessoas, não dá para ser normalizado, não dá para fazer parte da paisagem. Dá para ir para áreas remotas da região metropolitana e ali você fazer conjuntos habitacionais, trazer teto para famílias que não têm teto hoje, uma mãe que vive de aluguel que não pode pagar numa habitação social, poder ter ali o seu Onde espaço. é o PB1, o senhor vai tirar aquele, se o senhor for governador, o senhor vai tirar aquele presídio ou os presídios, as casas de detenção que tem em Mangabeira e no lugar onde existem as casas de detenção, o senhor vai fazer conjuntos habitacionais. Conjuntos habitacionais com duas grandes vantagens. A primeira delas, com custo zero. E isso aqui eu não disse a ninguém, estou dizendo a você a primeira vez. Com custo, como é que você vai pagar isso? Permuta, tá certo? Tem um monte de construtora interessada naquela área de Mangabeira, era super valorizada. E o terreno já é do Estado, né? O terreno já é do Estado. Então eu faço um edital de licitação, não como o da CAGEP, um edital de licitação para que venham concorrer. E eu tenho certeza que quem vai estar interessado naquela área
vai poder construir os presídios novos, tá certo? Com estrutura para tentar ressocializar, porque os que tem lá hoje está acabado, as imagens são horríveis, tá certo? Mas eu tenho condição de fazer com que elas façam os presídios e ainda entre dinheiro para o Estado, tá? Porque na minha cabeça a conta ainda é superavitária para mim. E onde é que eu também reduzo o custo? Se eu for fazer o contrário, colocar conjuntos habitacionais em áreas remotas, crescer a cidade para lá, para outros lugares, eu vou ter que levar equipamentos de educação, escolas e creches, vou ter que levar postos de saúde, linha de ônibus que não passa hoje, né, nessas áreas remotas, terão que passar para atender a sociedade. E ali em Mangabeira não, Rodinei, já está tudo pronto, já tem escola, já tem creche, já tem posto de saúde, já tem ônibus que passa por ali no entorno. Ou seja, bicho, é falta de vontade do governo. Aí o governo começa a querer criticar, diz, não, como é que Efraim vai pagar? Ele é doido, nunca ninguém fez isso até hoje. Eu quero fazer o que ninguém nunca fez, eu quero ter a coragem de mexer no que está errado. Então ali nós vamos tirar as facções, o crime organizado da circulação em Mangabeira, inclusive o próprio comércio vai ganhar, porque o comércio vai passar a ter famílias fazem o quê? Consomem. Né? Então, famílias vão consumir em lojas, em restaurantes. Então, ali, para mim, é uma mudança que ela não é só uma mudança de pedra, né? Tirar um prédio de um canto para tirar o prédio do outro. É uma mudança de conceito, é uma mudança de cidadania, é uma das grandes propostas do nosso mandato, tá certo? E outras virão. Eu tenho, por exemplo, a proposta da duplicação da PB 008, tá certo? A gente conseguir conversar, inclusive, com o governo de Pernambuco, para você... João Pessoa ao Conde. De João Pessoa ao Conde, do Conde a Recife. Tá certo? Dali... Passando por Pitimbu. Passando por Pitbull, você tem que fazer uma ponte, tá certo? Ali na divisa, mas é uma ponte absolutamente factível de fazer e que você consegue ter uma via realmente paradisíaca, turística, que vai trazer tanta gente de fora. Você tem algo parecido, por exemplo, na A1, que é a via que sai de São Francisco para Los Angeles, que vai beirando a costa oeste dos Estados Unidos. E você teria todo mundo que vinha para cá para sair de Recife para João Pessoa, vindo beirando a praia por uma PB 008 duplicada, sabe? Imagina o tanto de emprego que a gente vai gerar com pousadas, com hotéis, tá certo? Com desenvolvimento daquela região. Gente que vem de fora, de outros estados do Brasil, para ver uma rota turística diferente. Hoje o nosso turismo sobrevive, tá certo? Das suas próprias vocações. O governo do estado ajuda muito pouco, falta planejamento, sabe? Eu não quero ser um governo que atrapalhe, eu quero ser um governo que ajude. Tá certo? Agora, hoje o turismo na Paraíba sobrevive das suas belezas, mas por vocação do Estado, por ajuda do Estado, é muito pouco que ele entrega. O problema é que o paraibano não pode se contentar com muito pouco. 16 anos, gente, o que eles fizeram já deu. Eu quero fazer, já que a gente está nessa agenda de propostas, eu quero fazer a Via Jaguaribe, tá certo? Aquela via ali dentro da cidade que é tão prometida, já foi em designs gráficos de tanta gente. Eu quero ali fazer a Marginal Jaguaribe para que a gente desafogue o trânsito, faça ligações, né, entre áreas da Paraíba, de João Pessoa, para que você tenha alternativas para o caos da mobilidade urbana. Tem dia que João Pessoa trava. Até chegar no final da Beira-Rio. Ali, exatamente naquela área de final da Beira-Rio, passando pelo altiplano, tá certo? Chegando na zona sul da cidade, você consegue fazer essas interlocuções para que você tenha outros caminhos que não sejam Beira-Rio e Epitácio, tá certo? Tá estrangulado, tá caótico, tem dia que trava. Eu já fiquei travado no trânsito, tá certo? Trechos que eram para demorar 15 minutos, demorando 50 ou mais. Então, assim, e o paraibano se contentar com... No governo que teve de prefeitura, já precisa aquele negocinho da Beira-Rio que teve ali no altiplano. Todo mundo imaginava um negócio grande ali, não sai do canto, sabe? Eu quero ter, volto a insistir, eu quero ter a coragem de mexer no que está errado, de destravar o que está parado, tá certo? De fazer andar aquilo que o governo trata como se fosse apenas mais uma obra. Não é. Obra parada. Tá? Obra parada será prioridade para mim. Eu vou terminar o que está andando. Não importa quem é o pai da criança. Se foi o governo A, B, C, D, E. Se foi Lucas, João, Ricardo Coutinho, Cássio, Maranhão. Tem obra parada do tempo de Maranhão. Tem obra parada do tempo de Cássio. Eu quero acabar com isso. Isso é desperdício de recurso público. Tá certo? Você tem que eliminar esse desperdício. Isso é dinheiro do povo. O problema é que tem gente que trata dinheiro público como um dinheiro de ninguém. E dinheiro público é dinheiro de todos. E dinheiro público sendo dinheiro de todos, ele tem que ser bem cuidado. Uma obra que está pela metade tem que ser acabada. Essa ponte do futuro que está aí,
tá certo? Se o governo não terminar, eu vou concluir a Ponte do Futuro, certo? Eu não vou brigar com a Ponte do Futuro como outros candidatos fizeram. Ao contrário, eu quero concluir, eu quero entregar. É dinheiro público que está ali. Então, essa mudança de mentalidade eu quero trazer para Paraíba. Nos encaminhando para a reta final da tal da política de hoje, 2 pontos. E aí, para saber dos bastidores que o senhor recebe todos os dias, como o senhor próprio disse. Há meses atrás, o senhor recebia os feedbacks da classe política, dizendo, olha, tal, reclamação, aquela coisa toda, e o senhor fazia uma previsão. Agora, na reta final do programa, o senhor continua recebendo esses feedbacks da classe política? Continuo recebendo os feedbacks e recebendo, inclusive, os apoios, né? Você tem prefeitos como de Pedra Lavrada e Cruz do Espírito Santo, a prefeita, que deixaram... Tota Guedes e Aline do Povão. Isso, e São José de Caiana, Manuel Moleque. Estou citando aqui 3 cidades que deixaram o governo para vir pelo campo da oposição. E eles estão revelando a vontade de muitos, que aí outros que não tiveram coragem. Outros que você já chegou a, inclusive, ouvir depoimentos de arrependimento também no off, que eu sei que você não vai entregar aqui, mas lá em Brasília, eu e você já estavam em ambientes em que eles conversavam que estavam arrependidos. Então, quer dizer, esse sentimento de que o governo não agrada do tanto que ele faz na propaganda é uma verdade. O governo da propaganda é um. O governo da vida real é outro. Então, o senhor acha que se for para o segundo turno com o governo, contra o governo, o senhor acha que esses prefeitos, essas lideranças, que têm esse sentimento, irão fazer uma debandada e sair do governo? Acho sim. Acho sim. Eu vejo muita gente com a vontade de mudar. O que está faltando é a coragem. E, às vezes, a coragem por uma cultura nossa de estar arraigada ao poder, de se prender a cargos. E aí não é cargo que me prende. Eu entreguei cargos de governo federal, de governo estadual, para caminhar pelo lado da oposição, para defender o que eu acredito. E essa é uma coragem que nem todo mundo tem. E eu reconheço isso. Então, eu estou esperando a hora certa para que essas pessoas sintam que há essa expectativa de poder do nosso lado para poder vir caminhar com a gente. Mas aí é claro que eu faço uma diferença. Quem vem na saca de sal tem um peso. Quem vem na hora da caixinha de chocolate é outro peso. Comer a saca de sal é muito mais difícil que comer a caixinha de chocolate. Então, é importante valorizar quem está vindo agora, tá certo? No momento mais difícil, e quem, de repente, tá certo, vai vir no segundo turno. Mas é importante, como eu disse, eu terei habilidade para construir as alianças para poder vencer as eleições e entregar à Paraíba o melhor governo do Brasil. E essa habilidade vai funcionar ainda mais nos próximos dias, quando o senhor vai escolher o seu ou a sua vice, quando sai a decisão de quem estará ao lado na foto dos carros, das paredes, junto com Efraim, sendo o ou a vice? Nas convenções. Eu quero chegar na convenção com o anúncio da nossa chapa formal. As conversas estão acontecendo naturalmente, e a gente está fazendo essa construção. Já tenho, né, o meu candidato ao Senado, Marcelo Queiroga, médico, ex-ministro da Saúde, alguém que tem me ajudado muito, inclusive, no plano de governo da saúde, que é prioridade junto com segurança, né, dentro das nossas propostas, dentro das nossas agendas. Então, eu sou um governador que tenho preparado um plano com os maiores especialistas do Brasil, com ex-ministros, né, com pensadores, com técnicos, mas, Rudinei, o maior especialista em Paraíba é quem vive ela todo dia. Então, Marcelo Queiroga está lá na minha chapa como Senado e pode ficar tranquilo, no domingo, dia 2, teremos, né, o anúncio da nossa chapa completa com a vice e a companhia do Senado de Marcelo Queiroga. Ainda há a possibilidade de Juliana Cunha Lima ou, pelo contexto, o senhor acha que algumas pessoas da imprensa colocam o nome de Juliana como hoje, ao longo desse período, como descartado? O senhor descarta o nome de... O senhor acha que... Não descartar, não vou colocar como descartar. Mas o senhor acha que hoje Juliana não estaria apta a disputar em relação a toda aquela questão da gravidez, toda aquela situação, que logicamente quanto mais a gravidez vai avançando, mais vai gerando um certo risco. O senhor tem conversado com Bruno Cunha Lima nos últimos dias e com Juliana sobre essa possibilidade? Ainda há possibilidade de Juliana ser a sua vice, ou o senhor acha que o nome pode vir de outra cidade que não seja Campina Grande? Olha, eu tenho conversado com Bruno e Juliana, tenho muito respeito pelas decisões dele,
porque eu me coloco no lugar de Bruno, né, e da própria Juliana. Ela já vem de um aborto espontâneo, tá certo? Eles só têm um filho, estão aí na gravidez do segundo, que Deus abençoe com muita saúde. E a política, ela é um ambiente, né, de muita pressão. Não é só o desgaste físico, né, de andar, não, mas fica tranquilo, fica fazendo live, fica só ali mesmo pro Campina. Mas tem toda a pressão psicológica, tem toda a pressão emocional. E que para uma mãe, eu sei dos desafios que é ali. Então, se a gravidez tem apresentado riscos e dificuldades, se a decisão de Bruno é pela não participação de Juliana, tem meu respeito, absolutamente, sabe? Oportunidades futuras virão. Não impede que Juliana possa, por exemplo, participar do nosso governo com ideias. Ela é uma mulher extraordinária, psicóloga, tá certo? Com essas ideias, já até tratei aqui, né, de políticas públicas na área de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, de saúde mental. Então, Juliana tem muito a contribuir se estiver na nossa chapa. Mas se a adesão de Bruno, que daqui para domingo sai, né, ou sai não, é anunciada, de não participar, a gente tem outras opções, tem outras construções, tem segmentos que podem fazer essa composição. Então, acho que essas conversas serão feitas. Claro, o apoio de Bruno é irreversível, isso aí ele nunca negou. A participação de Juliana ou não na chapa acaba também não afetando, né, claro, a linha de aliança política em Campina Grande. Para a gente fechar a tal da política de hoje, o que o senhor aguarda, que o senhor espera, caso o senhor esteja no segundo turno? O senhor se coloca como a possibilidade de estar no segundo turno das eleições. Há uma semana e meia atrás, houve uma fala, de certa forma, sua, não direcionada, mas, e aí Cícero já usou uma fala mais direcionada, dizendo que se ele não estiver no segundo turno, ele daria o apoio à sua candidatura contra o governo. Como o senhor recebeu aquela fala do ex-prefeito da capital, dizendo que se não estiver no segundo turno, há uma possibilidade, e ele disse que é real, de lhe dar esse apoio, né, para disputar o segundo turno contra o governo, fazendo uma aliança maior do que Pedro fez em 22. Olha, é muito bem-vindo. Eu acabei de falar, a gente tratou sobre esse tema. Eu acho que o segundo turno é uma linha de construção de alianças. Então, trabalho para estar no segundo turno, eu me vejo no segundo turno e quero construir, tá certo, com quem ficar de fora, a possibilidade de uma aliança para vencer as eleições, para mudar a Paraíba. Quem quiser vir, concordar com a nossa agenda, com o nosso propósito de inovação, zelo pela coisa pública, tá certo? Economia de recursos públicos, enfrentamento ao crime organizado e à escalada da violência, são as agendas de crescimento e desenvolvimento da Paraíba que eu quero construir. Então, puder construir isso com quem quer somar conosco, vai encontrar a porta aberta. Porque eu sei o que eu penso, o que eu defendo e como eu vou conduzir. Então, quem quiser estar comigo, quem acreditar no nosso projeto, é muito bem-vindo, seja agora no primeiro ou seja no segundo turno. Senador Efraim Filho, pré-candidato ao governo do estado da Paraíba pelo PL, vai disputar o processo eleitoral de 2026 e se coloca como quem vai estar no segundo turno, não sabe com quem. Agradecer ao senhor pela vinda até aqui aos estúdios da Tal da Política, por ter aceitado o nosso convite, e essa entrevista vai repercutir a semana inteira por todo o estado da Paraíba. Obrigado ao senhor pela presença. É isso aí, Rudinei. Acho que sempre com essa conversa franca, aberta, eu sou muito transparente, né? Falo o que eu penso, o que eu defendo. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter isso dos seus representantes. Saber como pensa, saber o que defende. Não que a gente vá concordar com 100% em tudo. Não existe. A gente não concorda 100% nem com quem a gente casou. Né, com a minha esposa Carol, com as minhas filhas Alice e Maria, né, casei com ela para construir minha família, mas a gente às vezes pensa diferente. Imagine quem a gente vota. Se nem com quem a gente casa concorda 100%, imagine quem a gente vota. O que importa é a essência, saber quais são os princípios, quais são os valores. Efraim é ficha limpa, né, é um cara trabalhador, um cara humilde, é um cara que defende a Paraíba. Então, acho que na essência a gente vai conseguir sim falar a língua do paraibano. E com essa defesa dessa agenda, a chegar ao segundo turno, e chegando ao segundo turno, vencer as eleições, bote fé,
tá certo? Que a Paraíba vai viver novos tempos. Quero entregar o melhor estado para se viver, o melhor estado para se trabalhar e o melhor estado para criar os nossos filhos em paz. Obrigado e foi um prazer participar contigo. Hoje, Natal da Política, nós conversamos hoje nos estúdios, porque eu já tive a oportunidade de levar a tal da política a Brasília por 2 vezes no gabinete do senador Efraim Moraes Filho. Hoje ele veio aqui visitar o nosso estúdio, foi o nosso convidado de hoje, e essa entrevista vai repercutir, né, por todo o estado. Os recortes estarão, né, a partir das 18 horas. A entrevista estará a partir das 18 horas ao vivo para você acompanhar lá no YouTube A Tal da Política, e toda a repercussão no nosso Instagram, @RudineiAraújoPB. Na próxima semana a gente volta com muito mais informações e mais entrevistas que mexem com o cenário político paraibano. Um abraço a todos, tchau, tchau.